Você fica reclamando da vida, irmão. Veja bem, vou dizer alguma coisa aqui rapidinho para você não ficar estressado, para não tomar muito seu tempo. Eu vim das antigas, onde você carregar a Bíblia na rua, todo mundo ficava olhando ou por detrás ou em frente aos bares. Você era o showzinho do dia, né? Mas é o seguinte, nessa época eu tinha 18 anos de idade, mal tinha completado 18 anos de idade, li a palavra de Deus por 4 vezes, né? E fui a uma igreja me batizar, crendo que ali estava pregando o verdadeiro evangelho. Mas, em parte, aprendi muitas coisas, sim, com os pastores naquele local. O tempo foi passando, me casei, tudo bem e tal. E antes de eu me batizar, eu tive que abrir mão de uma profissão, que era de regente de orquestra, ou seja, regente de música clássica ou coral, tanto faz. E, e a minha remuneração não seria tão ruim, seria uma das melhores, né? Talvez ganharia melhor hoje do que um engenheiro, um advogado, alguma coisa nesse sentido aí. Eu estaria no nível, né, no primeiro escalão, mas tive que abrir mão. E eu já estava ganhando, e também tocava em clubes, né? Aqui em Americana, por exemplo, veteranos, né? Onde tinha o clube carnaval, na época do carnaval, tinha clube que me pagava US$ 500 por noite, entendeu? Então eu deixei, eu tocava trompete. E também amava o sax, sabia alguma coisa de saxofone também, e outros de instrumento de sopro é quase tudo a mesma coisa. Só aprende a escala, do resto é tudo genérico, né? Por exemplo, você aprende clarinete, aprende a flauta, essa aqui, ó, a única que me restou, a flauta doce. Você aprendeu a flauta doce, a escala é genérica, ou seja, ela é quase idêntica ao do clarinete e do saxofone. A única coisa que você vai ter que exercitar depois é a embocadura, porque isso aqui é via, né, sopro direto, sem vibração. Já o saxofone e o clarinete é vibração por paleta. Aí você tem que saber vibrar a paleta. Isso aqui não precisa ter essa técnica de vibração. Mas isso é a questão técnica facinho de aprender. É o mínimo, né? E o bocal também é por vibração, né? Só que é por compressão, você comprime o bocal, os lábios, prensando sobre os dentes, né? A arcada dentária. Já o saxofone, clarinete ou de palheta, você comprime os lábios, prensando a palheta, né? Pelo contrário, entre os dentes ali. E é nesse sentido. Então, o que ocorreu? Eu perdi muito nisso aí. Depois, na vida profissional também, né? A profissão de, por exemplo, mecânico de geladeira. Difícil, né? Quem vai querer agora trocar o motor de geladeira, pagar aí R$ 500 para, sendo que tem geladeira nova. Aí você financia em trocentas vezes aí por R$ 2.000 e tal. Então fica nesse sentido. E também outra, eu era ampliador de logomarca, pintor letrista, outra profissão também que foi extinta. Hoje, quem é que vai querer escrever numa parede aí, pagar aí R$ 500, R$ 1.000? Você vai, manda fazer uma foto, leva um banner lá, faz e é rapidinho, sai quase que instantâneo. Raramente alguém manda fazer esse serviço na parede. Quando manda fazer, é um serviço que dura de 5 anos, no mínimo. E é um serviço também que quase não tem. Em outras palavras, foi praticamente extinto. Então, essa primeira profissão, a segunda e a terceira, né, que é a primeira de regente, tive que abrir mão. A segunda profissão de mecânico de geladeira, tive que abrir mão. A terceira profissão também abri mão por extinção. A mecânica de geladeira e a de logomarcas, extinção praticamente. Então, nesse sentido, por esse fulcro, há muita gente, né, reclamando, choramingando, perdendo a fé, né, às vezes até se desorientando, dizendo que não tem sorte, não tem isso, não tem aquilo e tal. Mas a gente não pode desistir, né? Aos 55 anos, eu retomei os estudos, de menos de 90 dias, consegui concluir o terceiro, né? Ali pelo CEJA, em Americana.
perto ali do Dom Pedro, encostado ali, do Dom, aliás, perto da avenida principal de Americana, que liga outras cidades para frente ali. É uma escola ali bem conceituada. Então, ali naquela correria toda, consegui fazer e logo entrei na faculdade. E agora, praticamente, bacharel em Direito. Então, irmãos, é nesse sentido que a gente não deve desistir. Porque sonhos, eles realizam e também se vão. E a gente fica, né? Como diz o apóstolo Paulo, permanece a fé, a paz, o amor, a graça, tudo isso tem que permanecer. Por quê? Algumas coisas se vai, algumas coisas se perde. Às vezes a religião também, ela frustra você. Ela parte por um lado partidarista, parte para a política. E aqueles que pregou amor para você, às vezes ele quer o seu dinheiro, ele quer algo de você. Às vezes não apenas o seu dinheiro, o seu show que você faz na igreja, a sua profissão que você usa como músico na igreja, etc., que atrai as pessoas. Você toca em uma orquestra, toca em uma banda, em uma igreja, aquilo é bonito, atrai as pessoas, mas no fundo, você é apenas o pano de fundo ali, mas no fundo das obras acaba frustrando. Eu pensava que todas as igrejas evangélicas realmente, né, estaria ali, por exemplo, eu sou dizimista, eu pago o dízimo, tal, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em sua casa. Isso paguei até dízimo de casa. Tanto é que eu preferi perder a casa do que deixar de pagar o dízimo. Então, é muita radicalidade, né? A gente sofrendo por causa do amor ao Evangelho. Eu queria que todos viessem ao Evangelho. Mas, por uma infelicidade, o Evangelho agora está sendo, assim, desconstruído aos poucos, né? Desde a era de Lutero, o Evangelho vem sendo desconstruído. Tanto é que Lutero influenciou o Hitler, né, a fazer o que fez. E ninguém prega isso nas igrejas. E se a gente for pregar mesmo o evangelho em tais locais, a gente simplesmente é excluído. Eu fui excluído por levar essa mensagem. Realmente como deve-se ser a igreja, né? Por exemplo, sou obreiro, eu tenho direito, né? A Bíblia é muito bem explícita, ali diz Paulo, né? Que o obreiro é digno do seu quinhão, do seu salário. Eu, como obreiro, nunca levei um centavos da igreja, né? Eu ia, tal, andava, trabalhava no meu serviço particular, e além de dar o dízimo de lá, eu bancava meu combustível do veículo, tal, e voltava, e via que no final as coisas, quando eu fui precisar de qualquer coisa ali, eles reúnem os irmãozinhos ali e cata ali um arroz, um feijão de um, uma coisinha de outro, e tapa esse buraco como a prefeitura faz no asfalto aí, né? Mas não faz como diz a Bíblia manda, né? Que realmente o dízimo e as ofertas tal é para a necessidade, quando houver necessidade. E isso aí me frustrou muito mesmo, porque isso eles ensinam, mas eles não fazem, né? Eles preferem construir outro templo em outro local, que vai vir mais pessoas ali e dane-se você, porque a propaganda é tão forte, que é como empresa, né? É igual a empresa, se você está empregado, segura o emprego, trabalhe bem, porque tem 1.000 ou 10.000 na fila querendo puxar o seu tapete para pegar a sua vaga. Então, irmão, o evangelho se tornou uma indústria, né? E por esse fulcro, ou seja, dito isso, não conseguiu levar minha fé. Levar até meu piano, levar outros instrumentos, né? Que o piano que eu tanto trabalhei restaurando, o piano antigo, e queria fazer um trabalho importante, comprar um caminhãozinho e fazer um trabalho importante usando esse piano como... Ele estava... Quando eu comprei, estava tudo cheio de cupim, detonado, e eu ia fazer uma história, né, com esse piano. Eu ia pregar o seguinte: esse piano era cheio de cupim, etc, tal, mas a gente restaurou ele, deixou ele assim, ia colocar um teclado assim,
desses modernos nesse piano. Eu ia fazer uma adaptação, até com pendrive, tudo, som, né? E pôr numa caminhonetinha e fazer uma analogia de como era a vida da gente antes, e comparando com o piano e com a vida após com Jesus. Porque Jesus realmente, irmãos, ele não falha, ele transforma, ele muda, nós continuamos com a nossa mania humana, mas o Espírito Santo, ele nos esquiva dos pecados, ele vai nos esquivando, né? Dando-nos capacidade, sabedoria e vai nos orientando. Não que nós ficamos pessoas inerráveis, né? Infalíveis, não. Isso é pura mentira, isso é puro fake news. O que acontece, nós continuamos com a mesma criatura, a mesma, né, capacidade de pecar, a mesma situação, a mesma fragilidade, mas, no entanto, quando na hora H, ali, a situação, o pecado vem para te pegar como um arapuca, o Espírito Santo faz assim, ó, por aqui, filho, ó, sai dessa, cai fora, porque isso é fria. Então, diante de tudo isso aí, não reclame da vida, irmão. Fique firme, a sua fé em Cristo, ele vai manter, ele não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar o teto, não vai deixar faltar nada, como não tem deixado faltado a mim e nem tampouco aos outros, tá? Não caia nas drogas, não vai atrás dessas coiseiras aí, porque o diabo quer jogar você nas drogas, o diabo quer ver você no lixo, quer ver você na sucata, mas Jesus te tira você também do lixo, ele recicla a sua vida. Eu era do mundo, né? Eu vim de um entre aspas, do pessoal lá que estava fazendo o que era certo, né? Sua profissão, etc, tal. Mas o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e não ter Jesus? Ou você perder tudo e não ter Jesus? O que adianta, né? Então o importante é ficar com Jesus, tá bom? Vamos ficar com Jesus. Eu perdi tudo aí, perdi o meu piano, né? Pessoa que entrou na família e catou o piano e sumiu, desapareceu com o meu piano. Outro também, que levou o meu instrumento, um órgão muito bonito que eu estava restaurando, desapareceu, né? Ofereceu-me uma coisa, depois que eu estava arrumando tudo certinho, viu, ficou com inveja, levou embora. E é assim, mas a minha loja também foi-se nesse sentido aí, depósito de gás, os próprios, né, alguns que se diziam parente, a propaganda era tão forte, mas tão forte, irmão, a fake news era tão forte contra a minha pessoa, que eles diziam que o meu gás era adulterado, que o meu gás eu comprava, eu enchia lá no fundo do quintal, mas ninguém ia lá perguntar, olhar as minhas notas fiscal, tá? Ninguém ia lá olhar a minha nota fiscal, irmão, de onde você comprou aqui esse gás? Eu comprava direto de Paulínia, vinha de Paulínia, lá da refinaria lá, Nacional Gás Butano. Eu comprava direto da refinaria, vinha para minha lojinha, né, para o meu depósito de gás. E até mesmo vizinho que morava de fundo, a propaganda era tão grande, ele chegou uma vez a emprestar o meu carro para buscar gás em outro lugar. Era vizinho, irmão, tá? De igreja. Prestou meu carro para comprar gás em outro lugar, não comprou gás meu. Nem um parente, apenas minha mãe, alguns dos meus comprou. Mas a propaganda era tão forte entre os irmãos que ele zombava dos meus negócios. Então, irmãos, não misture, cuidado, muito cuidado, tá? Às vezes você faz as coisas tudo de boa fé, você paga dízimo, você paga oferta, você vai, você jejua, você ora, mas é uma falsidade, irmãos, uma falsidade tremenda e tão grande. Quando você precisa, eles vão jogar você na latrina, eles vão zombar de você. E também, por a misericórdia de Deus, tem algumas músicas no meu YouTube, Valdenir J. Bernardo. Dá uma olhadinha lá, Deus tem assim nos agraciado com algumas músicas e a gente tem gravado assim no celular básico, porque não sobrou para a gente, não sobrou não tivemos condições de comprar, de financiar tudo isso, né? Tanto que a gente queria saxofone, teclado bom, porque graças a Deus a gente sabe, não sabe de tudo, mas o básico a gente sabe fazer para poder apresentar. Mas nos falhou até mesmo esse básico. E agora com essa flauta aqui, vou deixar algo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? Não é porque eu aprendi música, irmão, muito tempo eu estudei música. E esse aqui, cada nota que sair aqui,
é o que a gente aprendeu, e o dom, o talento que Deus nos deu também. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Vamos lá. Aleluia!